Aleluias. Amém, queridos? Vamos lá, então. Queridos, nós estava pensando algo hoje à tarde, falando sobre conexão. E as conexões, elas têm uma função, elas exercem uma função. Por exemplo, nós tínhamos, há alguns anos atrás, apenas uma forma de se comunicar. Hoje nós temos diversas maneiras de nos comunicarmos. Isso foi ampliado pela tecnologia, uma diversidade de coisas fez com que nós ampliássemos, crescêssemos, chegássemos a um nível de comunicação mais rápido, mais amplo, mais alto. Isso se faz por conexões, se faz por ligações. E é assim que funciona hoje no mundo digital, mas sempre foi assim. Só que em outros momentos, usávamos uma outra linguagem. Quando nós estávamos lá fora no mundo sem conhecer Jesus, nós éramos apenas aquela pessoa que éramos, ou como alguém nos chamava. Você tem na sua vida, você nasceu em um lar, em uma casa, você cresceu, você cresceu em estatura, claro, e o passar do tempo, alguns estacionaram em uma parte da sua vida e não chegaram mais a lugar nenhum. Outros podem ter conseguido chegar a uns lugares mais altos, a alguns níveis mais elevados na sua vida. E parou por aí. Agora, não conseguem sair do lugar. Estacionou a sua vida em uma parte da sua caminhada como ser humano. E ali você espera somente o tempo passar. Talvez você consiga realizar alguns sonhos e alguns projetos de vida. Talvez não. Talvez ali a gente passe e fique esperando envelhecer e partir, morrer, porque é o caminho de todos os homens, naturalmente falando, claro. Então, um procedimento assim que muitas pessoas elas estão esperando só isso na sua vida. Já não tem mais sonhos, já não tem mais esperanças, ou se acham que seus sonhos hoje eles estão impossíveis de se cumprir. Mas quero dizer uma coisa para você. Quando nós temos um encontro com Cristo Jesus, a nossa vida ela é ampliada, é multiplicada, ela é amplificada. Amém, queridos? Você falava em um tom, vocês viram que crente só gosta de falar gritando, né? Pronto, só em se tornar crente você já começa a falar mais alto do que todo mundo. A gente para gostar de gritar é crente, né? Então, muda muitas coisas quando você encontra Jesus. Mas uma das coisas que o Senhor mais quer que nós vemos mudar é em conhecê-lo. Amém, queridos? Em conhecê-lo de forma mais profunda. Como o pessoal cantou aí mais cedo. Em conhecê-lo. Porque você vai gerar uma conexão com o Espírito Santo. Amém? A partir do ponto que você se encontra com Jesus, você vai ter uma conexão direta com o Espírito Santo. Quando você tem uma conexão direta com o Espírito Santo, a sua mente ela se amplia. Você começa a conhecer coisas que você não conhecia antes. Você começa a viver experiências que você não vivia antes. Você começa a viver em uma dimensão do mundo espiritual do qual você não tinha antes. E então você tem possibilidades de ir a lugares em Deus e na sua vida como um ser humano que você também não ia antes. Nunca posso ter ido. A nossa mentalidade sem Jesus, ela é humana, ela é limitada. Quando o Espírito Santo entra na sua vida e você entende isso, você pode viver uma mentalidade diferente. O grande problema é que nós nos tornamos crentes e a nossa vida não muda. Entende? Nós nos tornamos crentes e aí nós só mudamos de roupa, né? A gente usava uma bermuda, agora só usa calça. Pelo menos aqui não tem esse trem não, né? A gente usa um padrão diferente. A gente muda por fora. Pelo menos foi assim que a religião nos ensinou. Muda por fora. E depois de 10 anos de crente, a minha vida está do mesmo jeito. Eu só estou indo a caminho do céu, porque agora eu virei crente e vou para o céu. E
os problemas às vezes só aumentam em algumas famílias quando isso acontece. Sabe? Tem família de crente que se você for perguntar a eles, ele for fazer uma análise geral da sua vida, ele vai dizer, como é que está a sua vida? Irmão, está só misericórdia. Aí daqui a 5 anos você pergunta, como é que está a vida desse crente? Ele está só misericórdia. Meu Deus, que situação doida, Jesus. Mas sabe por que é isso, queridos? É porque você não entendeu com quem você se conectou. Você não está informado do Deus que você agora confessou. E é nessa área da desinformação que o diabo trabalha. Ele vai fazer todo o possível para você não saber quem de fato você é a partir daquele momento. Aquele momento que as pessoas fazem nas igrejas, fazem nas ruas, quando tem uma campanha, quando tem uma cruzada. Hoje é muito comum, quando tem uma célula, quando tem um evento e a pessoa convida você a conhecer Jesus, a reconhecer Jesus como Senhor sobre a sua vida. Aquilo dali é um passo muitíssimo importante. Aquele é o momento que você tem um encontro com Jesus, para Ele te salvar. Amém? Ele vai te salvar da condenação do inferno. A ideia é essa de salvação. E depois de morar no céu. E só resta essa esperança, irmão. Para algumas pessoas, de que, irmão, tomara que Jesus volte logo. Para quê? Para acabar esse sofrimento desgraçado que eu estou vivendo aqui em cima dessa terra. Entendeu? Para acabar essa luta infeliz. Porque a única esperança que eu tenho é que lá no céu eu vou ter uma vida tranquila. Porque aqui na terra é um inferno na minha vida. Então tem muitas pessoas que estão vivendo essa realidade. Tem muitas pessoas que não é falta de dinheiro. Às vezes é falta de paz. Às vezes é falta de muitas outras coisas. A sua vida não tem uma paz plena. Às vezes você passa um mês bem, um mês mal. Às vezes você passa um mês com dinheiro, outro mês liso, quebrado. E isso às vezes são altos e baixos. E eu vou dizer uma coisa para você. Isso não condiz com o caráter de Deus. Porque Deus para as pessoas lá fora no mundo é apenas Deus. Mas Deus para quem confessa a Jesus como Senhor e Salvador, Ele não é apenas Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz assim, pois todos, a Bíblia fala assim, pois todos os quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Agora muda tudo, entendeu? Quando você olhar para Deus apenas como Deus, e você como gente, como criatura, como crente, ou como qualquer outra ser de religião, que toda religião chama por um Deus, né? Mas ele diz assim, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Quando eu entendo nesse ângulo, aí muda tudo. Muda tudo. Aí você tem que olhar agora para Deus como você olha para o seu filho, esse filho que você está com ele no braço aí. Qual é o cuidado e qual é a preocupação que você tem com ele? Qual é o futuro que você quer dar para ele? Você que cria uma criança, que está com uma criança recém-nascida, está com uma criança aí de 1 ano, 2, 3, sei lá, aí no seu colo, ou a criança foi para ali. Você como um pai, como uma mãe, quando você está com esse teu filho no colo, quais os sonhos e quais os projetos você tem para ele? Com certeza você tem os melhores, amém, queridos? E com certeza você está trabalhando para que ele possa ter o melhor. Pelo menos você está tentando que ele tenha o melhor. Pois eu quero dizer para você, quando você começar a deixar de olhar para Deus como Deus e começar a olhar para Deus como um pai, aí você vai entender que Ele está olhando para que você tenha sempre o melhor. E que de forma alguma, se você não está vivendo o melhor hoje, se você não está vivendo o bem de Deus hoje na sua vida, precisamos corrigir isso. Você precisa entender quem você é. Você precisa entender quem é o pai que você tem. Você precisa entender que o pai que nós temos lá no céu é melhor do que o pai que nós temos aqui na terra. Por mais bom que eu, como pai, minha esposa como mãe, você como pai e você como mãe que está aqui, você nunca vai conseguir ser melhor do que Deus. Então nós possamos entender que como filho de Deus, nós temos um pai grandioso e que Ele quer sempre o melhor para nós. Então o problema não está no pai, o problema está nos filhos. Agora eu estou falando Deus e nós, ok? Esse aspecto, o problema está em nós não entendermos quem somos. Esse é o grande problema. Porque quando eu entendo quem sou, muita coisa ela muda ao meu redor. Muita coisa ela muda ao meu redor. É por isso que eu tenho que entender o que é uma conexão com o Espírito Santo.
E a vida da gente, nós já crescemos em um ambiente familiar tão destruído, muitas vezes, já crescemos num ambiente familiar tão corrompido, tão cheio de coisas erradas, que às vezes eu chego na igreja, o que eu mais quero é ter paz. Eu quero ser crente agora, porque crente é diferente. Crente não bebe, crente não fuma, crente não isso, crente não aquilo, crente não... O crente vive melhor do que os outros. Bom, em parte isso é verdade, em parte o resto é mentira, né? E aí, não é só isso. A ideia nunca vai ser só essa. A ideia é que você comece a entrar em uma dimensão muito maior do que você viveu. É que você venha romper com tudo aquilo que foi que te trouxe a um estado de ser apenas mais uma pessoa, mais um crente numa igreja. E tua vida não zoar a expectativa do reino de Deus. Não viver a expectativa que os céus têm de você. Jesus diz em João capítulo de número 15, se você quiser abrir a sua Bíblia lá, por favor. Aleluias. Em João 15, ele vai fazer uma comparação de quem ele é, como devemos ser. O Senhor, ele usa várias parábolas no Novo Testamento para falar de quem ele é e de quem nós somos. Ele vai usar essa parábola aqui, ele vai usar muitas outras. Então ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, uma árvore assim, e meu pai é o agricultor. Todo ramo estando em mim não dá fruto, ele retira. É como se você tivesse com uma conexão desgastada. Você pluga um cabo desse aqui num negócio desse aqui, não funcionou, você tira, joga fora, ok? Mais ou menos assim que funciona. Por isso eu estou falando para você de conexão. Se você desligar algum dos aparelhos que amplificam o som aqui, ele vai ficar menos. Aí você quer mais som, um volume mais alto, você pluga um amplificador, amplia. Então, quero dizer para você que Jesus, o Espírito Santo, eles são nossos amplificadores, amém, queridos? Eles ampliam tudo em nossa vida. E aí, ele retira. E todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós restais limpo pela palavra que eu vos tenho transmitido. Transmissão. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Pois nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado, conectado, plugado à videira. Amém, queridos? Vós igualmente não podereis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unido a mim. É como ele diz, olha, sem mim nada podereis fazer. Basicamente isso, sem ele. Entenda uma coisa, ele disse assim, sem mim nada podeis fazer. Mas pastor, eu faço muita coisa. Mas tudo bem, continue fazendo. Só que você faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e você olha para trás, é como se você não tivesse feito absolutamente nada. Entende? Você continua no mesmo estágio, no mesmo nível. E aí ele diz assim, nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podem dar frutos, se vós mesmos não estiverem permanecidos, unidos a mim. Amém? Pois ele disse, eu sou a videira e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Aí a parte que eu quero dizer para você é exatamente essa aqui. Sem mim não podeis realizar obra alguma. Não podeis fazer nada. E aí, precisamos entender sobre essa conexão. Sobre se está desgastado. Se eu estou realmente nele e ele está em mim. Porque se eu estou realmente nele e ele está realmente em mim, eu produzo, irmãos. Amém? Você produz, você é alguém produtivo porque você está conectado a uma videira verdadeira. Você está conectado a algo que transmite em você energias, que transmite em você força, vigor, ânimo, alegria.
Então muitas pessoas podem não estar tão conectados, ou podem estar com toda a sua conexão desgastada, todo o seu relacionamento desgastado por quaisquer que sejam os muitos motivos, e não estamos conseguindo produzir muita coisa ou quase nada. Isso aqui não está dizendo que você não é crente. Você pode estar vivendo lado a lado com alguém do seu lado e não ter relacionamento. Você pode passar o dia inteiro dentro de uma casa com uma pessoa e não ter relacionamento, não falar, não conversar. Então, não gera, não dá para saber as necessidades, não dá para saber onde está doendo, não dá para saber onde precisa de cura. Não tem comunicação, está desgastado a conexão. E aí, vai chegar um momento em que esse desgaste ele vai gerar algum rompimento, e aí acabou para algumas pessoas. Então, gerar conexões no reino de Deus é algo muito importante, e não desconectar de algo, principalmente do Espírito Santo, é algo muito mais precioso para esse tempo. Se você conseguir entender o que uma conexão segura. Hoje nós corremos, quando se trata de internet, corremos atrás do melhor provedor de internet, que não caia, que não fique lento, porque senão você fica nervoso. Quando a internet cai, você fica nervoso, dá um mal-estar nas pessoas quando a internet cai. Dá um problema geral. Eu quero dizer para você que a gente está deixando de pagar muitas outras contas para pagar a conta da internet. Antigamente, na escala de valores, aquelas escalas do seu mês aí de compromisso financeiro, tinha muito que hoje não. Primeiro paga a internet, o resto a gente vai pagando depois. Paga a luz, paga o cartão de crédito, paga depois, mas primeiro o Wi-Fi. Paga isso aí, senão dá mal-estar, irmão, dá dor de cabeça, dá briga, dá contenda, dá uma confusão desgraçada dentro das casas hoje por causa dessa desgraça. Aí, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Isso te deixa conectado com o mundo. Entende? Isso te deixa conectado com o mundo e é legal. Te deixa cheio de informações saudáveis e imprestáveis também. Te deixa aí, irmãos, se esse pavor, se esse mal-estar que nós temos quando cai a internet, ou quando você não consegue pagar a conta e alguém vai lá e dá um tempinho assim na sua para até você pagar. Se toda essa loucura aí fosse pela presença do Espírito Santo, fosse por uma conexão segura, de nunca desconectar do Espírito Santo, irmãos, eu garanto para você que o seu Wi-Fi nunca mais cairia, que a sua conta de internet jamais atrasaria outra vez. É porque nós queremos nos conectar com as coisas primeiro, e não queremos nos conectar com o que é o provedor de todas as coisas, porque Ele é o provedor de todas as coisas. Então nós não ficamos nervosos quando nos distanciamos do Espírito Santo. Nós não ficamos passando mal, nem pedindo a senha do Wi-Fi do vizinho, e nem pedindo essas coisas quando ele cai. Nós não ficamos ansiosos para que volte logo, perguntando como é que está aí, tem crédito, bota crédito no celular para poder reconectar outra vez, porque o que está ligado aqui no... Irmão, entenda, tudo que eu estou falando aqui jamais é uma crítica às redes sociais. Não é isso que eu utilizo elas. Eu estou falando aqui de questões de prioridades. Porque uma conexão segura tem que ser primeiro com o Pai. Jamais deve ser com outra coisa. Jamais deve ser com outra coisa. Se a sua conexão segura é com o Pai, as outras coisas elas te serão acrescentadas. São acréscimos da nossa vida. Por isso ele diz, olha, sem mim nada podeis fazer. Chega uma hora que se esgotam as fontes terrenas. Chega uma hora que se esgotam os recursos humanos. Chega uma hora que se esgota todas essas coisas, e aí você não vai conseguir mais recorrer a outros lugares. Por isso ele diz, olha, sem mim nada podereis fazer. Em algumas versões, sem mim não podereis realizar obra alguma. Pois se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. E esses ramos são juntos e lançados ao fogo e queimados. Mas se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, preste atenção nisso. Se você permanecer em mim, conectado em mim, e a minha palavra permanecer conectada em você, pedireis o que desejares e vos será concedido. Amém?
A resposta está aqui mesmo. Você não precisa ir para outro lugar. Agora você precisa ir para um lugar de confiança em Deus, para que isso venha a ser uma realidade na sua vida. Você tem que confiar plenamente. Confiar plenamente. E o que precisa para que isso possa se tornar uma realidade na minha vida? Conexões. Colocar coisas no lugar. Porque uma coisa que o pecado fez foi desordenar. Foi tirar a ordem das coisas, tirar a ordem das prioridades. Foi desordenar o ser humano. E um ser humano em desordem, ele não tem equilíbrio para ter nada. Um ser humano em desordem, um ser humano desordenado, você dá 10 mil reais a ele hoje, amanhã ele já não tem mais, ele está desordenado. Entende? Um ser humano desordenado não quer dizer se ele é pobre ou se ele é rico. Isso quer dizer que ele não tem a condição de ter nada, porque ele é desequilibrado. Porque o pecado ele gerou uma desordem em você, a tal ponto de que você não tem mais equilíbrio emocional e entre outras áreas para poder ter as coisas. Então existe uma ordem no mundo espiritual para que tudo possa vir de outra vez ao meu alcance, sem tanto esforço. Existe uma ordem no mundo espiritual. Ordenar a sua vida, ela libera os recursos necessários e até recursos extras para que nós possamos viver bem. Amém, queridos? Isso é normal. As conexões, elas nos fazem isso. Uma pessoa sem a presença do Espírito Santo na sua vida é algo inanimado. Não tem forças, não tem ânimo. Entende? É algo lamentável de se viver. Existe uma palavra em Ezequiel, no capítulo de número 37, ela é muito conhecida das pessoas, que se prega isso em tudo que é lugar por aí. Geralmente você vai falar Ezequiel 37, todo mundo já sabe. O que é que fala lá sobre isso lá? Pois é. Fala de ossos secos, de um vale. Diz assim: e a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam sequíssimos. E ele perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: soberano Senhor, só tu sabes. E esse cara aqui, ele era um profeta. Ezequiel é um dos grandes profetas bíblicos. Ele disse assim: olha, ele nem se comprometeu. Ele disse: mas é tu que sabe. Porque hoje está muito assim. Profeta é profeta, ele tem direções. Ele tem uma palavra sobre a vida dele. Um grande profeta. Mas tem coisas que às vezes a pessoa não quer se comprometer muito. O cara chega para um monte de ossos secos, um cemitério cheio de ossos sequíssimos, ossos de seres humanos. E ele pergunta assim: pode ter vida aí? Ele diz: olha, tu que sabe. Gente, irmão, eu quero dizer para você uma coisa: em Cristo Jesus tudo é possível. Tudo. Nós aprendemos isso desde quando nós nascemos na fé. Nós aprendemos isso desde a escola dominical, preparo para o batismo, culto de oração, culto de doutrina. Nós já sabemos isso. Todas as coisas, eu posso todas as coisas naquele que em mim, mas eu não tenho coisa alguma. Não tenho força, não tenho nada. Isso virou jargão de crente. Sabe? É como se eu tivesse pego a palavra da verdade e tivesse lançado fora. Porque essa palavra você só pode dizer realmente que um versículo como esse existe se você estiver disposto a viver por ele. Quando eu digo eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu tenho que poder mesmo, e eu posso mesmo, amém, queridos? E eu tenho que tomar posse dessa verdade na minha vida, viver essa realidade na minha vida, porque não basta pregar, tem que viver, irmão. Porque se você só pregar e não tiver um resultado, não vai rolar não. Não tem força para sustentar. É como alguém que cresceu, está com 2 metros de altura, mas tem a mentalidade de um bebê desse aí. Não tem como sustentar nada em si. Não tem. Toma leite, toma mingau. Não tem como comer um churrascado. Assim está lá todo. Então ele me disse: profetize esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor.
Você já imaginou uma loucura dessa, irmão? Se o Senhor mandar tu fazer uma coisa dessa, no teu espírito vai dizer logo assim: isso é coisa da minha alma, isso é coisa da minha mente, isso é coisa de doido. Entende? Porque o Evangelho ele é loucura, mas é loucura para os que se perdem. Para nós ele é poder de Deus. O apóstolo Paulo fala isso: se ele mandar você fazer uma loucura, faça. Ou você crê ou você não inventa de ser crente. Aí vão nos chamar de doido. É normal, irmão, chamar crente de doido. Entendeu? Mas hoje não tem nem mais graça. Porque não dá nem para dizer se os crentes são doidos. Os crentes são tudo meio sem vergonha. Um negócio meio esquisito. Gosto de crente. Ninguém sabe se eles creem mais em alguma coisa. Ninguém sabe nada, irmão, sobre crente. A mentalidade de crente hoje é a mentalidade comum de qualquer religião. É sentar numa cadeira, ouvir um cara pregar, ouvir um padre pregar se for lá na missa, ouvir um pastor pregar se for numa igreja, vai em outros ambientes ouvir alguém falar alguma coisa no contexto espiritual e vou para casa. É uma mentalidade muito universalizada. O Filho de Deus, irmão, tem uma mentalidade em outras dimensões. Ele tem uma mentalidade avançada. Ele vive exatamente o presente. Porque senão você não vai entender nada sobre reino. Eu falei domingo aqui, quinta, falei sobre aquela historinha lá de Lázaro, de Marta e de Maria. Essa é a historinha de criança na Bíblia. É de quem chegou ontem no Evangelho. Aí vai começar sobre a família de Lázaro. Aí Lázaro ficou doente. Aí Lázaro morreu. Aí Jesus foi avisado que Lázaro estava enfermo. E ele não foi lá curar Lázaro de imediato. Isso é tão profundo, isso é tão atual. Mas a forma como é ministrada hoje isso na vida das pessoas é uma forma que parece brincadeira para crente, para distrair crente. É assim que isso é pregado hoje nas igrejas. De tantos sermões que já ouvimos falar sobre a história de Lázaro, de suas irmãs, e o relacionamento de Jesus, e como Jesus foi lá e disse: tira a pedra. Pronto, todo mundo sabe. Jesus vai lá, tira a pedra, aí ele vai mudar Lázaro vinho, e pronto, acabou assim. E assim a gente vive nessas mensagens assim, nesse nível de interpretação humano. Um nível de interpretação baixo demais de quem está iniciando o seu andar na fé. Você tem que entender tempo e modo. Tempo, como nós falamos sobre tempo aqui, tempo e modo. Você quer uma coisa, você se posiciona para isso. Se você não se posiciona, você perde. Maria era aquela que descansava mais no Senhor. Ela queria saber quem era Jesus. Marta era complicada. Entendeu? Quando Jesus se aproximou do local onde eles moravam, quando Lázaro já estava morto, ela foi e disse: Senhor, se tu tivesses aqui, Lázaro não teria morrido. E Jesus se calma, Marta. Então ela lançou, se ele tivesse, ele não veio, ela lançou Jesus, o poder dele ela lançou no passado. Se tu tivesse chegado há 2 dias atrás, há 4 dias atrás, ele não teria morrido. Então muitas vezes nós pagamos isso aí, rapaz, naquele tempo, né, que eu era assim. Se eu tivesse feito isso, talvez Jesus tivesse me abençoado, porque era 4 dias atrás. Entendeu? E aí Jesus tem calma, Marta. Aí ela foi: ele há de ressuscitar. Aí ela assim: sim, eu sei, na ressurreição do último dia. Aí ela pegou agora o resultado e jogou lá para o futuro. Então tem crente que está desse jeito, está vivendo de passado e esperando alguma coisa no futuro e não vive coisa nenhuma no presente. Não vive coisa nenhuma no presente. O seu presente hoje não vai dar certo. É aquela linguagem do mundo, né? Vai dar certo. Vai, irmão. Para qualquer pessoa, só não para você. Entendeu? Vai dar certo. Então ela disse: olha, se tu tivesses aqui há 4 dias atrás passado, assim ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias, futuro. E ele disse: calma, ele estava dizendo: eu vou ressuscitar hoje. Então muitas vezes você está pedindo alguma coisa e Deus quer fazer hoje, mas você está com um excesso de passado nas suas costas e não solta isso. Outra coisa, você está crendo: daqui uns 2 meses, daqui uns 3 meses, daqui 1 ano eu sei que eu vou vencer. Vença hoje, irmão. Jesus nos chama para vencer hoje. É falar pela fé. Fale pela fé e vença. Fale pela fé e conquiste. Fale pela fé e desfrute. Aleluias.
Pare de ficar jogando as coisas no que ficou para trás, porque o que ficou para trás você nunca vai ter de novo. E pare de ficar esperando no futuro. Vive hoje, porque você não sabe o dia de amanhã. Você tem que confiar no Senhor. Mas vive hoje. Vive hoje. Não espere as coisas melhorar. Faça as coisas melhorar. E aí, profetize sobre esses ossos. Diga-lhe, ossos, ouçam a palavra do Senhor. Diz o soberano Senhor a esses ossos: e eu farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Farei que tendões em vocês. Farei aparecer carne sobre vocês. Cobrirei vocês de pele. E porei um espírito em vocês. E vocês terão vida. E então saberão que eu sou o Senhor. E aí daqui a pouco o cara pegou ar, né? O profeta pegou ar. Ele foi... Eu profetizei, versículo 7. Com a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, houve um barulho. Repita comigo, um barulho. Houve um som de chocalho. E os ossos se juntaram osso com... Pois é. Não dava para se juntar osso com outra coisa que só tinha osso, irmão. Visivelmente falando, só tinha osso. Mas eu quero que você entenda o que tem por trás disso, nesse ângulo de interpretação. Houve um som, porque eram ossos secos se juntando um com o outro. Então dava um som de chocalho, um som de ossos secos. Ele profetize. Olhei e osso com osso começaram a se juntar. Você imagina, ossos sequíssimos, a mão devia estar bem distante lá, não sei, era um exército, estava em guerra, caíram mortos no meio da guerra. Mas começou cada um tomar o seu lugar. A mão foi para o local certo, os dedos, sabe, os braços, as pernas, cada coisa começou a tomar forma no seu corpo. Os ossos começaram a procurar. O dedo talvez estivesse bem lá largado, ele saiu procurando lá o... Você imagina uma cena dessa? Eu fico imaginando, eu queria estar lá para ver. Eu me sinto lá em espírito vendo aquela arrumação. Você imagina aí, ó. Osso procurando osso, cada parte do corpo procurando o seu encaixe. Entende? Profetiza. Houve então, os ossos começaram a se juntar osso com osso. Enquanto as coisas na nossa vida elas não estiverem no lugar, irmão, não acontece nada. Existe uma, como eu falei agora há pouco, uma ordem foi quebrada nos céus, no jardim, com a queda do homem, e gerou uma desordem na mentalidade do homem. Ele faz as coisas segundo o que ele entende. Quando você começa a fazer as coisas segundo o Espírito, aí você começa a ordenar a sua vida outra vez. E a ordenação da sua vida, ela começa a liberar sobre a sua vida tudo aquilo que é seu por direito, como uma herança, como um filho. Enquanto você não ordena a sua vida, você não desfruta de absolutamente nada. Enquanto você não ordena a sua mentalidade, você não organiza a sua estatura, você não traz a sua idade mental para o plano atual, você não vai conseguir. Entende? Muitas vezes eu já estou num corpo de homem com a mente de menino, tomando mingau, como eu falei agora há pouco. Às vezes eu já estou, às vezes eu já sou menino, já estou querendo pensar como um homem, e aí não tenho força para alcançar o que um homem alcança. Estamos falando aqui apenas de uma mentalidade. A pessoa tem que estar madura para receber cada coisa de acordo com o seu tempo, mas tem um tempo que você não pode deixar passar. Então cada osso começou a buscar o seu osso. O apóstolo Paulo fala em Coríntios que nós somos um corpo. Amém? Somos ligados uns aos outros. Somos como um corpo que o cabeça é Cristo. E eu não posso dizer para o nariz que o olho não pode dizer para o nariz que não precisa dele. O ouvido não pode dizer para a boca que não precisa dele. O corpo é isso. Cada parte precisa
exercer uma função dentro do corpo para que você possa estar com o seu corpo em ordem. Porque se você não tiver com o seu corpo em ordem, você não pode receber nada, nem desfrutar nada. Se o seu pé estiver nas suas costas, a sua mão estiver na sua cabeça, como é que você vai pegar? Como é que você vai andar? É disso que eu estou falando. Tem que estar cada coisa no seu devido lugar. Entenda no âmbito espiritual o que eu estou falando. Não vai para o âmbito físico. Eu estou dando a questão física só para você se situar do que eu estou falando. Enquanto não tiver tudo no lugar, irmão, fica difícil você receber o que você tem para receber. Porque existem coisas que você precisa de um coração tranquilo. Precisa de mãos livres, um coração livre, uma cabeça fria para ter. Precisa ter equilíbrio aqui para poder ter. Entende? Deus não vai pegar seus recursos e dar na mão de pessoas desequilibradas. Porque senão vai jogar tudo fora. Vai enterrar talentos e outras coisas mais. E ele disse assim, olha, osso com osso começou a se encaixar. E olhei também, os ossos começaram a ser cobertos por tendões e de carne. E depois a pele. Mas não havia espírito neles. Você entendeu? Ossos, tendões, carne e pele. Cada coisa no seu tempo. Sabe? Para que um esqueleto gostaria de um casaco? Para que ele possa... Porque tem gente que é assim. Entende? Tem coisas fora do tempo. Um esqueleto não sente frio, irmão. E o casaco vai cobrir a pele, que já na pele você vai sentir frio. Amém? Então tem coisas que você quer, e são suas por direito e por herança. Amém? Só que existe uma idade espiritual para que elas cheguem a você. Existe uma idade espiritual. Agora o que você já tiver pronto é hoje. Amém, queridos? O que você já está pronto é hoje, não pode passar de hoje. Ossos, tendões, né? Carne e pele. São etapas, são camadas, são situações na nossa vida, no nosso ver diário. Eu vou vendo, muita gente está só ainda caminhando só os ossos. Sequíssimo. Uma pessoa seca, não se encaixa em lugar nenhum. Ah, estou todo quebrado. Seca, coração duro. Não tem como. Aí Jesus entra na sua vida e você começa a criar alguns tendões. Amém, queridos? Você fica mais flexível. Porque os tendões têm a ver com a flexibilidade, né? Eles vão ligar as partes. Se você não é flexível, irmão, é difícil você... Porque se ficar só o osso e alguém colocar uma coisa pesada, o osso quebra. Mas os tendões, eles vão te deixar com os ligamentos, vai deixar você flexível. Amém? Aí vem a carne, né? Que vai proteger os tendões. Vai dar forma. E vem a pele. Vai proteger a carne e continuar dando um acabamento. E se a minha vida não for nesse aspecto, irmão, mas mesmo assim eu continuo inanimado, porque com tudo isso, é que eu falei, precisa de uma conexão. Precisava de quê? Eles estavam ali já tudo prontinho, com ossos, cada um no seu lugar, tendões, carne e pele, mas não tinham vidas, estavam inanimados, paradões. Então a seguir ele disse, profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem. E diga-lhe, assim diz o Senhor soberano, venham desde os quatro ventos o Espírito e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Amém, queridos? Muitas vezes nós estamos todos prontinhos, bonitinhos, arrumadinhos, né? Carnudinhos, né? Aleluia. Mas estamos mortinhos. E o Espírito vem para animar você. Amém, queridos? Para trazer vida. E sopre. O interessante é que o último estágio é esse aqui. Ele diz assim, olha, profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles e receberam vida e se puseram de pé. Amém, queridos?
E já não era mais um vale de ossos, mas já era um exército. Amém? Já era um exército de homens em pé. Vida brotava naqueles homens ali agora. O certo é que só há vida. E você só pode entender que você está vivendo uma vida real se as coisas estiverem ordenadas, cada um no seu lugar. Enquanto a nossa vida não está ordenada, não está cada um dentro dos seus detalhes, não tem uma vida plena. Você anda coxo, você anda de forma vazia, assim, sem sentido nenhum, depressivo, e entre outros aspectos. Por quê? Porque está faltando alguma coisa. E vou dizer, pode ser o Espírito que esteja faltando. E aí esse Espírito ele vem e ele enche você e põe você de pé, e você já é um guerreiro. Entende? Já não se traz mais nada espalhado, mas o Espírito só vem quando está tudo, cada coisa no seu lugar. Quando cada coisa da nossa vida. Então muitas vezes nós podemos estar com a nossa casa aqui, com a nossa casa física desordenada demais, e eu continuo orando, pedindo coisas a Deus, pedindo transformação, pedindo um milagre, pedindo um montão de coisas, mas eu estou desordenado. E em desordem não tem bênção. Repita comigo: em desordem não tem bênção. Então nós temos que ordenar a nossa casa. Deus sempre chamou os homens a ordenar a sua casa. Ordena a tua casa. Ordena a tua casa. Prepara ela. Porque vem. Deus trabalha muito por estações, irmão. Entendeu? Entenda as estações para que você não fique de bobeira quando a outra estação chega. Tem gente que não se prepara para as novas estações de Deus na sua vida. E quando você não se prepara para a nova estação de Deus na sua vida, você está andando com algum produto que já está fora de época. Isso já não se encaixa mais em você. Sabe? Você não faz mais parte do seu corpo. Isso já não se encaixa mais na sua vida. Já tem um povo que já está mais avançado. O verão chegou. E você ainda está empacotado com alguma coisa que não cabe mais para o verão. É uma nova estação de Deus para a sua vida. O sol chegou. Amém, queridos? Então saia da caverna. Saia desse lugar frio. Porque senão você vai mofar naquele lugar. Muitas vezes a estação mudou e chegou a primavera, um tempo maravilhoso na vida das pessoas, e aí você não desfruta. Pastor, eu estou sem estação nenhuma na minha vida, nunca mais eu tive uma primavera. Parece que eu estou em um inverno que nunca vai passar, para não falar inferno. A minha vida está um inferno só, e não é um invernozinho com chuvas, não, é com tempestades. Aí eu me enclausurei dentro de uma caverna, eu não consigo mais sair de lá. E parece que isso não vai mais ter fim. Na verdade o sol já chegou, já brilhou e você ainda não percebeu. Então entendemos, quando eu entendo as estações, aquilo que Deus está fazendo a cada momento da minha vida, eu vivo cada uma das estações da minha vida plenamente. Plenamente. O verão chegou, estou na praia. Amém, queridos? Na praia, tomo um banho de praia, tomo água de coco. Aleluia, bota o pé na areia. Desfruta do verão. Desfruta do sol, desfruta da luz. Estou falando de coisas bem simples aqui. Entende? O outono, talvez em algumas regiões do Brasil não tenhamos outono. Então toda estação de Deus, ela requer uma indumentária nova na sua vida. Deus tem um recurso para cada estação. Sabe, o grande problema é que às vezes você quer armazenar o que não vai te servir na próxima estação. Você nem utilizou o que você tinha que utilizar agora, porque você ficou com medo. Porque você não consegue viver o presente pensando no futuro e também não larga o passado, como eu falei agora aqui atrás. Entende? Então muitas pessoas não conseguem vivenciar o reino de Deus com toda a sua grandeza, porque ficam chorando por coisas que não conseguiram, que não receberam. O irmão ficou para trás. Entendeu? Ficou para trás. E agora vai para frente. Vive hoje. Né? Vive hoje. Nós temos que aprender a viver dentro dessa perspectiva, porque senão nós não vamos chegar aos lugares. Vamos entrar em um lugar chamado frustração. Frustração. Eu boto culpa em todo mundo. Boto culpa em Deus, boto culpa na minha família, boto culpa na igreja. Eu ponho culpa em tudo, mas o fato é que muitas vezes não entendemos as estações. Não ficamos olhando os sinais do tempo. Você tem que se preparar para a próxima. Aquelas pessoas que fazem desfile de modas,
né? Como a gente viu, as pessoas fazendo esse modo, eles fazem o quê? Bem antes da próxima coleção ser lançada, eles fazem aqueles desfiles com aquelas roupas horríveis. Meu irmão, nunca vi coisa tão feia. Que aquelas mulheres desfilando, aquelas coisas esquisitas, aquelas roupas. Aí você assim, mas será que alguém vai usar um negócio desse? Quando chega lá, aquele tempo, você vai ver que as pessoas não estão usando aquelas coisas esquisitas, porque é a tendência. É a tendência. Pois é, o reino, ele se move não pela tendência da terra, mas pela uma direção do céu. Amém, queridos? Então você está sempre à frente. Assim como os estilistas e as pessoas que trabalham no mundo da moda, eles se preparam para a próxima estação, você também se prepara. Entende? Existe muito disso. Existem homens na Bíblia que Deus usou para estações que muitas pessoas não entenderam. Não entenderam absolutamente nada sobre estações, sobre como Deus estava se movendo. Um dia Deus pegou um cara que era justo, que era íntegro, que era fiel, e ele decidiu obedecer a Deus, e Deus mandou ele construir um barco. Deus mandou ele construir um grande barco no meio do deserto. Entende? Loucura. Porque onde Noé estava construindo aquela arca não tinha açude, não tinha mar, não tinha lago, não tinha nada. E Deus vai e manda ele construir uma arca gigante, né? E ele passou muitos anos construindo aquela arca. Aquilo era uma tendência, irmão. Aquilo era muito profético, né? Só que o tempo ia passando, e aí ele ia construindo, ia fazendo o acabamento da arca, e cada ano que passava, mais doido o povo chamava ele, até porque não tinha chovido, né? Não tinha chuva, não tinha lago, não tinha lagoa, não tinha mar, não tinha nada perto. Então para que o cara está fazendo uma arca daquela, irmão? Irmão, o certo é que um dia ia chover. E um dia aquele cara deu ouvidos à voz do Senhor, e o Senhor disse, fez a arca já? Então entra nela. Entra nela. Eu vou fazer o seguinte, a fechadura é lá em cima e é por fora, que é para tu não abrir, né? É para tu não abrir, porque se Noé era homem, e quando ele visse o povo começar a se afundar, talvez ele quisesse abrir a porta, né? E o Senhor não deixa que eu feche, né? Porque foi a porta que Deus fechou, né? Noé não podia abrir, porque Noé, quando visse o povo morrendo afogado, ia ficar com pena do povo. Mas ele passou 100 anos construindo aquela arca e dizendo para um povo se arrepender, e o povo não se arrependeu, irmão. Só entrou Noé, a pregoeiro de justiça, e a sua família naquela arca. Entende? E um dia choveu e abriu-se as comportas, e a água foi tudo que era firmamento, e inundou toda a terra, e o barco navegou. Amém, queridos? Um dia vai chegar a vez do seu barco. Amém, queridos? Então é isso. Nós temos uma fala nas Escrituras que as pessoas compreendem ela muito errado. Sabe? Aqui em Malaquias, quando você vai falar sobre dízimos, as pessoas elas têm logo assim, vai falar sobre dízimo, vai falar sobre dinheiro. Elas dizem, olha, mas existe uma promessa aqui em Malaquias que diz assim, olha, fazei prova de mim se eu não vos abrir as janelas do céu. Janelas do céu. São coisas espirituais que você está falando. Por que Deus não falou portas? Você vai ver em algumas versões com portas. Com portas não é porta, com portas são janelas. Certo? Porque entende uma coisa, querido, você não consegue abrir portas, só quem abre. Aliás, Deus não está disposto nessa questão. Você consegue abrir uma porta, porque uma porta ela tem o quê? A porta ela tem fechadura por dentro e por fora. Você entende? Então, se você entende, se Deus vai abrir uma porta para você, mas se a porta tem fechadura por fora e por dentro, qualquer um pode abrir. Mas janela, ela é diferente de porta. Janela só tem fechadura por dentro. Ou você lá na sua casa põe uma fechadura por fora da janela. É por isso que só quem abre as janelas do céu é Ele. Amém, queridos? É por isso que ele diz assim, acredite. Amém, queridos? Então não adianta você fazer força nesse quesito. São janelas, e janelas são fechadas por dentro. E só quem está do lado de dentro pode abrir. Entende? Então nós temos que entender desses parâmetros. Por que não são portas do céu? Pode ter portas lá, mas as portas da bênção são janelas. Porque só quem pode abrir é Ele. Só abre quem está do lado de dentro. Quem está do lado de fora não pode abrir. Entende? Então muitas vezes eu preciso estar conectado numa palavra para entender essa palavra. Por isso que ele diz assim, eu vos abrirei as janelas do céu. Fazer prova desse aspecto, né? E aí você vai ver numa situação que não é você quem vai abrir. É Ele que abre. E no caso de Noé foi totalmente o oposto, isso é por fora. Há um alcance diferenciado, essa porta ela tinha uma altura, né, que era inacessível quando os homens quisessem tentar alcançá-la. Não dava. Nesse caso. E então Noé ficou pelo lado de dentro, não podia abrir também. Mas um dia choveu,
Ele manda fazer essas coisas. E a gente já falou isso na igreja várias vezes. E a Bíblia diz que nesse tempo, nos últimos tempos, perto do final dos tempos, as coisas vão acontecer como era no tempo de Noé. Casavam-se, davam-se em casamento e viviam a rotina da vida diária. Até que um dia Noé entrou na arca e fechou e veio o dilúvio. Então ele diz que no dia do final dos tempos vai ser como no tempo de Noé, né? Então se a gente pegar literalmente falando, é assim mesmo, né? Literalmente falando, vamos estar distraídos, cada um curtindo a sua vida, cada um vivendo o seu dia a dia, cada um vivendo o seu trabalho, cada um vivendo a sua farra, cada um vivendo a sua rotina diária. E o Filho do Homem chega de repente. Mas também, nos dias de Noé foram dias de construção. Os dias de Noé foram dias de um homem obediente que decidiu construir um barco no seco. Foi um dia de loucura, porque as pessoas chegavam e passavam por ele e viam aquele barco e diziam assim: esse cara é doido. Então, nós estamos vivendo esses dias. Nós estamos vivendo dias em que eu não tenho que fazer o que todo mundo faz. Que nós não temos que nos comportar como todo mundo faz. Nós não temos que ser crente como todo mundo é. Nós podemos ser crentes diferentes, amém, queridos? Nós podemos fazer coisas no meio de coisas onde Deus diz faça e você vai lá e faz, né? Nós estávamos lá na praia, numa igreja bem confortável, um pouquinho menor do que essa, assim, de largura, com despesa quase nada, tudo em paz, o quintal da minha casa, tudo aí. Deus, vai-te embora daqui, vai para Fortaleza. Irmão, como diz o ditado popular, eu não contei nem pipoca, meu irmão, eu me mandei logo, entende? Mas lá está tudo prontinho, tudo bonitinho, não precisava passar nenhuma mão de tinta na parede, tudo, já estava com ar-condicionado lá também, tudo arrumadinho. Ele mandou, vai para Fortaleza, vai para um lugar aí. E eu vim embora, irmão, me mandei para cá. Entende? Ele disse, olha, se preocupa não, que o barco é meu, amém, queridos? Sabe? Não tem tempo ruim. Teve um barco que Jesus entrou com os discípulos dele, ele estava indo para um lugar e ele foi, e os discípulos estavam todos no barco, só que Jesus entrou nesse barco nesse dia, e ele foi dormir, entende? E o barco começou a passar por grandes tribulações, o barco começou a passar por grandes dificuldades, e Jesus apenas dormiu, muito light nesse momento, né? E então os discípulos foram lá acordar, Jesus, não te importa que nós morramos? Ele, entende? Muitas vezes é assim que tem sido a nossa vida. Nós estamos em um barco, Jesus está na nossa casa, Jesus está na nossa vida, Jesus está em nós, mas nós estamos numa tribulação terrível, em tempo de ir a pique com a nossa vida, não desfrutamos de Jesus no nosso barco. Jesus despertou do sono e repreendeu a tempestade, e ficou até um pouquinho chateado com eles, porque ele disse assim, vocês aqui eram para ter feito isso, vocês eram para ter mandado a tempestade embora, amém, queridos? E ele trazia esses ensinos práticos para que nós possamos viver de forma prática. Jesus não fazia nada de forma mirabolante. Quando ele via que tinha que fazer uma coisa, ele disse, não, peraí, vamos fazer uma campanha. Vamos fazer uma campanha para poder fazer isso aí. Eu nunca vi Jesus chamando os discípulos para fazer campanha, irmão. Se você me mostrar, aí, mas eu já fiz campanha, eu faço também, queridos. Porque às vezes dá certo. Mas eu não estou perdendo muito tempo com isso não, irmão. Entendeu? Eu não vi Jesus fazer, mas não quero dizer que não funcione. Tem vezes que precisa fazer, entendeu? Mas eu não vi. Mas não é pecado fazer. Eu só estou dizendo que nem tudo que eu tenho que inventar, eu tenho que inventar uma campanha. Vamos para a campanha disso, campanha daquilo, campanha para isso, campanha para aquilo, campanha disso, campanha daquilo. Senão Jesus acordou e mandou a tempestade embora. Amém, queridos? E agora os títulos que as campanhas recebem os mais mirabolantes possíveis. Os títulos são os mais doidos. Quebrando as muralhas de Jericó, derrubando as muralhas de Jericó, derrubando os gigantes, e não sei o que, os 21 dias de Daniel. Ei, não inventa esse negócio não, você não sabe nem o que é isso, né? São campanhas para derrotar isso, para derrotar aquilo, derrotar um montão de coisa. Aí, como já dizia o Hermínio, diz assim, por que a gente não faz uma campanha 7 semanas para criar vergonha na cara? Aí começa a estreitar o negócio. Aí, opa, você está me ofendendo. 7 semanas para deixar de ser mentiroso, adúltero, safado. Campanhas de autolibertação, né? Campanhas de autolibertação. Judas, eu quero 7 semanas eu ajeitar o meu caráter, para deixar de ser safado.
7 semanas derrubando todas as máscaras na minha vida. E aí vai, 21 semanas. Isso aí, meu irmão, deve durar uns 200 anos. Mas dá certo, irmão, porque começa em mim. O reino de Deus sempre começa primeiro em mim. Amém? Depois nos outros. Essa é a grande dificuldade que a galera não entende, E a maravilha do reino é primeiro em nós. Primeiro tem que ser feito em mim, depois através de mim. O reino de Deus sempre foi isso. Ele veio para trabalhar primeiro em mim. Prega para você mesmo. Quando você prega para você mesmo, a sua vida se torna uma pregação. Aí você não precisa mais fazer força para ministrar a palavra de Deus, porque você já tem um estilo de vida. O seu estilo de vida é aquilo que a palavra transformou em você. Então nós não vamos ficar nervosos quando formos evangelizar. Hoje o pessoal não evangeliza mais, né? Mas antes o pessoal ainda evangelizava, né? Mas você não vai ficar nervoso. Que palavras eu vou usar? O que eu vou dizer quando eu chegar na praça? Fora aquele bendito papelzinho que a gente entregava antigamente. E o que eu vou falar? Você não precisa falar, só precisa viver. Amém, queridos? O segredo do reino, diferente da religiosidade, é isso. Você não precisa falar, você precisa ser. Quando você é, a sua conduta fala mais do que 1000 palavras. Entendeu? E as pessoas começam a ser atraídas pela presença de Deus na sua vida. A presença de Deus na sua vida, elas começam a atrair as pessoas. Elas começam a atrair as pessoas. Não quero dizer para você que isso acontece assim da noite para o dia, não. Isso vai se tornar um estilo de vida. Entende? É um estilo de vida. E você vai amadurecendo a cada dia isso na sua vida. Você vai amadurecendo esse tempo. Você vai se tornando, vai até que você esteja vivendo aquilo plenamente. Entendeu? O reino não te obriga a vestir uma roupa de crente. O reino não te obriga a botar uma máscara de santidade. O reino ele vai te transformando de dentro para fora, dia após dia. Dia após dia ele vai te moldando, né? Ele vai te quebrando todinho. Vai renunciando. Você vai aprendendo o que é renúncia, né? Você vai aprendendo literalmente, né, que mais feliz é dar do que receber. Entendeu? Você vai abrir mão de muitas coisas, né? Você vai começar a entender o que é abrir mão de muitas coisas, porque quando você abre mão de muitas coisas, você vai entender o que é a felicidade. Sabe, queridos? Muitas vezes a gente sai de casa e vou dizer assim: eu vou para a igreja hoje, eu vou receber a minha bênção. Eu vou buscar a minha bênção. Isso é normal. Em algum ponto da nossa vida isso é normal. Só que vai chegar um ponto da nossa vida, da minha e da sua vida, que isso não faz mais parte de você. Você não vem mais para cá buscar bênção. Você vem para cá abençoar. Amém, queridos? Isso muda a sua mentalidade, irmão. Por que a Bíblia fala assim, ó, mais bem-aventurado mais feliz é dar do que receber? Porque entende isso, irmão. Entende dentro do que eu estou querendo te colocar. Quem pede, irmão, quem pede é mendigo. Quem pede é quem não tem. Quem pede é quem não tem nada. Quem pede está precisando. Quem pede está no sol quente, batendo de porta em porta, está sofrendo, está padecendo. Pede, tem que receber e alguém tem que dar. Então quem está pedindo não está muito feliz, não. Quem está pedindo está humilhado. Quem está pedindo está padecendo necessidade. Quem está pedindo está precisando. Quem está pedindo não se sente bem, nem confortável. Quem está pedindo não tem vergonha. Porque está pedindo porque não tem. Está pedindo porque precisa sustentar a sua família. Está pedindo porque um histórico completo de vida o levou a uma situação de se tornar um pedinte. Uma pessoa que depende de ajuda dos outros. Uma pessoa que depende de auxílio. Uma pessoa que depende de um monte de coisa. Está pedindo. E isso é desconfortante, é vergonhoso para muita gente. Mas quem dá, não, irmão. Quem dá é feliz. Então, entenda quando a palavra do Senhor fala que mais bem-aventurado, mais feliz é dar do que receber. Melhor é você estar na condição de dar do que na condição de ser um pedinte, né? Então a igreja do Senhor Jesus, esse é um tempo, é uma geração que nós estamos deixando de ser pedintes, de ser mendigos espirituais, para ser provedores no reino, para ser provedores de uma visão, para ser provedores de um ministério, provedores de famílias. Sempre vai ter alguém para você abençoar. Então você deixa de ser um pedinte para ser um doador. Você deixa de ser provido para ser um provedor. A ideia é essa, que um dia você deixe assim: eu creio. Eu passei dezenas, eu passei muitos meses, eu passei vários anos recebendo cesta básica da igreja. Vários. Chegou um dia que eu comecei, a minha mentalidade mudou, minha condição mudou, minha vida mudou. E então eu comecei a dar cestas básicas. Amém, queridos?
Muda tudo, irmão. Não é errado eu depender. Mas Deus não quer que você viva. A única pessoa que nós temos que depender, única e exclusivamente em tudo, é dele. Porque mesmo eu tendo tudo, tudo é dele. Porque no dia que nós tivermos tudo à nossa disposição, toda fartura, todo recurso que estiver nas tuas mãos, você ainda vai ter que dizer assim: Senhor, eu ainda quero mais alguma coisa. Eu quero o teu favor, eu quero a tua misericórdia, eu quero o teu perdão, eu quero a tua graça sobre a minha vida, porque tudo que eu tenho é teu. Se eu tenho, é teu, porque eu não tinha nada. E isso vai tornando você ter um coração grato. Vai nos tornando um coração grato. Alguém que entende o que é um recurso do céu na sua vida. Alguém que entende o que é um favor de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Alguém que entende o que é uma mudança de mentalidade. Enquanto a minha mentalidade não muda, nada muda na minha vida. Entenda uma coisa, queridos. Muitas pessoas dizem assim: olha, depois que fulano foi para a igreja dos crentes, fizeram uma lavagem cerebral neles. Legal, para mim foi ótimo. Fizeram mesmo. Eu amei essa lavagem cerebral. Mas deu um trabalho lavar, porque a minha mente tinha muita mundiça, irmão. Tem porcaria. Entendeu? E essa lavagem deve ter um trabalho doido, irmão. Porque eu vou dizer, deve ter sido só um anjo limpando, não. Porque é muita gente. O bicho imundo é a nossa mente, irmão. Bom, pelo menos a minha era, não sei a de você. Aí, mas a transformação, a mudança de mente é que faz que o recurso venha. É a mudança de mente. Romanos 12, 1 e 2 vai falar exatamente isso aí, né? Romanos 12, ele diz exatamente isso aí. Isso que é legal demais. Amém, queridos? Deixa eu ler para você, não precisa abrir. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, ofereçam-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não imite os modinhos, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Amém? Transformem-se. Às vezes você quer transformar apenas por fora. O meu estilo, eu visto um estilo X de roupa, eu tenho uma marca X que eu gosto de usar, eu tenho um restaurante X que eu gosto de frequentar, eu tenho um estilo de fora, mas ele diz: transformem-se pela renovação da vossa mente. Transforme-se por dentro, depois por fora vai ser tudo show. Amém, queridos? Transforme-se por dentro. Transformem-se pela renovação, pela mudança de sua mente, para que assim vocês possam então ser capazes de experimentar e de comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus na sua vida. Porque a vontade de Deus na sua vida, ela é boa. Ele só quer o que é bom para você. Amém, queridos? A nossa vontade aqui é meio embaraçada, é meio embaçada. A nossa vontade é meio doida. Mas a vontade de Deus para mim, para você, ela é boa. E num segundo nível, ela é perfeita. Aliás, ela é agradável. E no terceiro nível, ela é perfeita. Entendeu? Então eu não vejo Deus dizendo que quer alguma coisa ruim para mim e para você. Eu não vejo nas Escrituras Deus dizendo que quer coisa desgraçada na nossa vida. Não! Ele quer coisas boas, coisas agradáveis e coisas perfeitas. Amém, queridos? Repita comigo: coisas boas, agradáveis e perfeitas. Mas eu tenho que mudar na minha mente, senão eu não vou poder suportar. Sabe por que muitas vezes nós não temos ainda recebido a bênção ou aquilo que eu almejo e que é meu por herança? Sabe por quê? Porque eu não estou capaz de suportar. Vocês já ouviram aquelas notícias na TV de que o cara acertou na Mega Sena, ganhou não sei quantos milhões e hoje está pobre? Ele não era capaz de suportar. Eu já vi várias reportagens. Fulano ganhou na loteria, acertou, e hoje está pobre, liso, quebrado. E outros foram lá, a família foi lá e matou. E alguma coisa dessa natureza. Ele ganhou, acertou na Mega Sena, acertou na loteria e ficou rico, e da noite para o dia ficou pobre. Atores, eu vejo assim, às vezes está no Facebook, algumas coisas assim, aí você vê, olha aqui atores da Rede Globo lá que eram ricos e hoje estão pobres. Aí você vai ver. Você tem que ser capaz de suportar a riqueza, senão você não vai ser rico. E a riqueza você suporta com equilíbrio aqui, ó. Entendeu? Não é com a conta cheia de dinheiro. Aqui. Você tem que ter um corpo saudável. E um corpo saudável tem que suportar. Saúde é algo muito maravilhoso que é dado para mim e para você. Riquíssimo. E se você não tiver cuidado, você perde. Você tem que ter
Ser capaz, eu vou te dar uma coisa prática sobre suportar. Ele disse, olha, muda a sua mente. Você quer um carro. Ah, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um Corolla. Corolla é um carrinho, né, razoável, né? Aí você, Corolla tem sei lá, um IPVA deve ser uns 3 mil por mês, um carro novo desse. O combustível dele é alto porque é um carro 2.0. IPVA durante 15 anos. Dá para suportá-lo? Eu só quero mostrar que eu tenho um Corolla. Eu tenho que entender isso. Se dá para suportar, Deus dá. Se é só para se mostrar, você perde. O ideal é esse, queridos. Se dá para suportá-lo, você tem condição, Deus te deu graça para isso, Deus te deu condição para isso, você não vai estar com a sua parcela atrasada, e nem vai estar reclamando da parcela do IPVA, que é muito caro. Então você pode ter um. Mas se você acha que pagar 2 mil de IPVA é caro, então é melhor você não ter. Compra um Fiat. Então fica nessa daí. Mentalidade governamental. Começa na mudança da minha mente. E aí muda as minhas atitudes. E muda a minha vida completamente. Amém?